Irmãos, aleluia, muito maravilhoso nos conectarmos com Deus através do seu Santo Espírito, através dos louvores. Para Deus fala, aquele que está feliz, louve ao Senhor. A igreja se sente em nome de Jesus. E os irmãos que estão aí do lado, que estão aí do outro lado, sejam bem-vindos. Aqueles que nunca participaram da nossa live, que estão aí pela primeira vez, sejam bem-vindos. Muito obrigado por o Senhor nos permitir entrarmos nas vidas de vocês, nas casas de vocês, com simplicidade, irmãos. Nós aqui não estamos aqui ligados a nenhum tipo de ministério, nós somos aqui independentes, amém? Por esse motivo que nós temos ousadia, podemos falar a verdade conforme a palavra de Deus nos ensina, amém? Como toda semana eu falo para os irmãos aí no outro lado, façam como os bereanos, né? Lá em Atos 15, quando Paulo e Silas pregavam o evangelho na cidade de Bereia, os bereanos ouviam a palavra que aqueles dois homens de Deus liam e falavam e pregavam. Mas eles ouviam atentamente, mas depois eles iam lá pesquisar para verificar se aquilo que aqueles dois homens de Deus falavam estava realmente escrito nas Escrituras Sagradas do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, é importante nós aprendermos, é importantíssimo nós aprendermos do Senhor conforme a palavra do Senhor nos ensina. É fundamental, irmãos. É muito importante. Nós presenciamos hoje pessoas que estão na lideranças de ministérios, pessoas grandes que estão na liderança de ministério, que cometem erros no evangelho, erros bruscos. Porque muitas das vezes, irmãos, começa pregando a verdade, ele com o tempo acaba querendo agradar pessoas e acaba desagradando a Deus. E nós estamos aqui para agradar a Deus, porque foi Deus que nos tirou da imundícia, da podridão e do pecado. E Deus, se compadecendo de todos nós, nos retirou das influências do mal e nos trouxe até esse momento. Então nós temos que agradecer a Deus. E a própria palavra de Deus fala assim: não temei o homem, que só pode matar o corpo, mas temer a Deus, que é o único que pode matar o corpo e lançar a alma e o espírito do lago de fogo e enxofre. Então nós temos aqui um compromisso primeiramente com Deus, e depois com os irmãos que estão aí. Amém, irmãos? Peguem as vossas Bíblias e abram as suas Bíblias, irmãos, lá no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 ao 23. Irmãos, ao 22. Porém, eu quero ler só no Gênesis 5:32, só um versículo, depois nós já pulamos para isso. Nós vamos falar hoje de um homem que foi escolhido por Deus para formar uma nova aliança, formar uma nova geração de pessoas. E muitas das vezes nós que somos cristãos, nos pegamos às vezes preocupados. Eu, antes de conhecer a Deus, através das Escrituras Sagradas, muitas das vezes a gente vai para a igreja, mas a gente não conhece a Deus. A gente levanta a mão, aceita Jesus como seu Salvador, nós às vezes se batiza nas águas, você frequenta uma igreja, mas muitas das vezes, irmãos, você não conhece a Deus. E você só vai conhecer, só vai ter um particular com Deus quando você se predispor inteiramente a entregar a sua vida para que Deus possa conduzir a sua vida da maneira que Ele quiser. Quando você se esvaziar de todo sentimento, quando você colocar a sua vida no altar e falar: Senhor, me conduza, estou aqui para fazer a tua vontade. Aí você vai começar a ler as Escrituras, e quando ela te confrontar, você fala: eis-me aqui, Senhor. Ó, eis-me aqui, Senhor. A Bíblia fala e você obedece. Simplesmente. Porque tem pessoas que pegam a Bíblia, o que é bom, retém. E o que não é, que vai contra, né? A visão dela, ela tira. Por isso que nós, quando vamos ler a Bíblia, nós temos que nos esvaziar de religiosidade. Nós não podemos ter nenhum viés quando nós lemos a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não está ligada a nenhum segmento religioso e nem a nenhum tipo de ministério e nem de religiosidade. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Irmãos,
Lá em Gênesis 5, capítulo 32, fala assim, ó. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Noé, irmãos, ele tinha 500 anos, quando Deus chamou ele para, juntamente com ele, com seus filhos, com a sua esposa, com as esposas dos seus filhos, começarem uma batalha. E Noé tinha 500 anos. E Deus olhou lá em cima, irmãos, e na terra, e viu somente Noé, um homem justo, reto que se desviava do mal. Mas Noé já andava com o Senhor. Ele tinha 500 anos e andava com o Senhor. Irmãos, é maravilhoso. Muitas das vezes nós contamos a história de Noé e sempre mentalizamos o que Noé construiu, que foi a arca, que para sua época foi algo também muito avançado para sua época. Deus deu uma sabedoria para esse homem muito grande, para ele construir uma arca do tamanho que ele construiu, na época que ele construiu. Ele construiu um navio, irmãos, com as suas próprias mãos, apenas com seus filhos, com ferramentas rudimentares. E Deus deu sabedoria para esse homem construir uma arca de 3 andares. Meu Deus! Só Deus que é capaz de fazer algo tremendo assim. Vamos continuar, irmãos. Quando aconteceu o dilúvio, nós estamos falando do ano de 2349 antes de Cristo. Nós estamos falando de um homem que tinha uma descendência, e a sua descendência vinha sempre caminhando com o Senhor. E Noé não fez diferente. Noé era filho de Lameque. E Noé deu continuidade. Irmãos, muitas das vezes a gente serve a Deus. Hoje as pessoas vivem no máximo até 120 anos, 123, 124 anos. Muitos não chegam nem a metade disso. E muitas das vezes a gente fala assim: quantos anos você está com Jesus? Eu estou 15 anos, irmãos, e é um sofrimento, irmãos. 15 anos com Jesus, olha, irmãos, é um peso. Olha, irmãos, não é fácil. E você? Eu estou 20, 30 anos com Jesus. Olha, irmãos, só Deus sabe o que eu passei. Agora vocês imaginam Noé andando 500 anos com o Senhor. Vocês imaginam um homem caminhando num lugar, numa terra sem lei, onde cada um fazia o que queria, mas ele andava nos caminhos retos do Senhor. Porque, irmãos, você viver, você praticar, fazer o que é correto dentro de uma sociedade que vai te punir se você fizer o errado, é fácil. Por que você não rouba? Porque se você roubar, você vai ser preso. Por que você não mata? Porque você não mata. Porque se você matar, você vai ser preso. Por que você não pratica determinados crimes previstos no Código Penal? Porque se você praticar crimes previstos no Código Penal, você vai ser preso, indiciado e preso. Não é verdade? Mas Noé não, irmãos. Noé andava 500 anos com o Senhor, num lugar onde você podia fazer o que você queria. Você podia matar, você podia estuprar, você podia fazer o que você quisesse. Você podia fazer o que você queria aos seus olhos, porque você não ia ser punido. A única pessoa que podia te punir eram os parentes das pessoas que você ia praticar uma coisa errada. Entendeu? Mas caso contrário, você não ia ser punido. Não é verdade? Então, lá em Gênesis capítulo 6, versículo do 5 em diante, fala assim, irmãos, vamos ler juntos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só de má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha, irmãos, os homens faziam tudo aquilo que estava nos seus pensamentos. Os homens praticavam maldades e tudo aquilo que estava nos seus pensamentos. E essa maldade chegou diante de Deus, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aquilo conturbou o coração de Deus, irmãos. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de ter os feito, haver feito todos eles. Irmãos, para os teólogos de ocasião, que sempre gostam de combater
as coisas da Bíblia, existe uma linha teológica que fala que Deus só levou o dilúvio na região que estava Noé. Por quê? Porque em outras regiões não habitavam seres humanos. Eu desconheço isso aí, não acredito nisso aí. A Bíblia fala, irmãos, que o dilúvio cobriu toda a terra, e é assim que eu creio. E a Bíblia fala que aqui, ó, os teólogos falam assim, mas só existiam seres humanos naquela região, naquele continente. Em outros continentes não havia naquela época, ou outros, como é que você sabe? Eu prefiro acreditar na Bíblia, irmãos. Eu prefiro ficar com a palavra do Senhor, que Deus está falando aqui, que a Bíblia está falando que o dilúvio foi sobre toda a terra. E aqui não está falando que Deus se arrependeu de só ter feito o homem, mas todos os animais. Então, quais os lugares da terra onde não tem animal, irmão? Poderia até não ter ser humano, mas animais tinham que respirava. E Deus queria destruir todos. Vamos continuar. Porém, irmãos, lá no 8, porém, Noé, achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, muitas das vezes a gente tem essas preocupações. Puxa, será que na vinda do Filho do Homem, como que vai ser? Será que eu vou ser enganado? Porque lá o livro de Apocalipse fala que a grande tribulação, muitos aí acreditam, né, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Irmãos, vai passar sim. A igreja do Senhor passará pela grande tribulação. E nós vamos passar, nós vamos ver coisas terríveis, irmãos. E muitas das pessoas falam assim, mas Deus não vai deixar. Irmãos, ó, a Bíblia fala assim, ó, que os sinais seguem aqueles que crêem. Então, irmãos, você aí do outro lado, permaneça dentro da sua fé. Creia no Senhor, acredite no Senhor. Tenha fé, que os sinais não passarão desapercebidos por você. Deus vai achar um jeito de proteger você e sua família. Deus vai achar um jeito de te proteger do que virá lá na frente. Amém? Essas são as gerações de Noé. E era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. Irmãos, a terra estava cheia de violência. Hoje não está diferente, irmãos. Hoje não está diferente. As pessoas não têm mais amor no coração. As pessoas, antigamente as pessoas iam roubar as outras pessoas. Elas levavam o que as pessoas tinham e deixavam as pessoas vivas. Hoje em dia as pessoas roubam e matam. Porque elas sabem da impunidade, irmãos. Elas acreditam na impunidade. A impunidade, ela gera criminalidade. E hoje a violência está muito grande. A cada 10 pessoas que mata, 2 são presas. 2 são presas, é muito pouco, irmãos. O Brasil é um país onde existe uma impunidade muito grande acontecendo no Brasil. Por isso que mulheres estão sendo mortas pelos seus maridos, ou mortas de outras formas. Crianças estão sendo vilipendiadas e mortas. Idosos estão sendo mortos, estão sendo levados ao maltrato. E as pessoas, o coração das pessoas, irmãos, eu vejo uma menina de 18 anos falar que matou a mãe esfaqueada porque ela estava num barzinho bebendo com suas amigas e a mãe que estava cuidando dos seus filhos falou, não vou ficar cuidando do filho dela, ela no barzinho, não foi lá falar com ela. Ela falou assim, eu matei minha mãe porque minha mãe foi me fazer vergonha. Foi me fazer vergonha no meio das minhas amigas, eu matei mesmo. Entendeu? A minha mãe veio falar que eu tinha que cuidar dos meus filhos. Quem tinha que cuidar dos meus filhos era ela. Olha, irmãos, é filho matando pai, é pai matando filho, é esposo matando esposa, é esposa matando marido, é irmão matando irmão. O amor das pessoas está frio, mas isso é bíblico, irmãos. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, de muitos. Mas nós somos servos de Deus e o nosso amor não pode esfriar. Nós não podemos deixar esse amor que é proveniente de Deus esfriar em nossos corações. Nós temos que praticar a justiça para que Deus ache graça em nós, aos seus olhos sobre cada um de nós, como fez com Noé, preservando ele e sua família. E essas são as gerações de Noé. E gerou Noé, e a terra, porém, estava corrompida de violência. E viu Deus a terra, e
E eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Gofer é um tipo de madeira, irmão, já pesquisei sobre essa gofer. É um tipo de madeira que só existia naquela época. Hoje, não sei se as pessoas que colocam o nome nas madeiras aí esqueceram de catalogar essa madeira chamada gofer. Muitos aí dizem que é um tipo de pinheiro, né? É uma madeira mais macia para você poder trabalhar, né? Farás compartimentos na arca e as betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados de comprimento a arca. Irmãos, um côvado sempre foi a medida do cotovelo até a ponta dos dedos. Essa medida aqui dizem que é padrão de todo ser humano, que é 45 centímetros. Isso aí, os egípcios, os homens do passado, sempre tiveram a medida de côvado por essa medida aqui, ó, 45 centímetros. Diz que essa parte aqui é sempre igual de todas as pessoas, não sei se é verdade. E dessa maneira se fará 300 côvados de comprimento. Irmãos, 300 côvados vezes 45 é igual a 13.500, dividido por 100 centímetros, que é 1 metro, dá 135 metros de comprimento da arca. E de 50 côvados de largura, 50 dividido vezes 45, que é igual a 2.500 centímetros, dividido por 100 centímetros, que é 1 metro, é igual a 22 metros e meio. Então, a arca era de 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e de 30 côvados de altura. 30 côvados vezes 45 é igual a 1.350, que é dividido por 100 centímetros, que é igual a 13 metros e meio de altura. Então vamos lá, a arca ela tinha 133 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Irmãos, agora eu te pergunto para os irmãos, um homem fazer uma embarcação dessa magnitude, irmãos, sem ferramentas apropriadas, sem ter conhecimento na área de carpintaria, e nem de capitania, né? Não sei se é essa palavra, de engenharia. O cara não era engenheiro, não saberia como fazer. Foi Deus que colocou. Irmãos, Deus não te dá um trabalho, Deus não te coloca você para fazer alguma coisa sem antes te capacitar. Muitas das vezes a gente fica com medo quando Deus fala assim, vai fazer tal coisa, e a gente às vezes fica indagando assim, mas eu não tenho capacidade para fazer isso aí. Irmãos, momento algum Noé falou, Senhor, não vou fazer não, porque eu não sei. Irmãos, Deus vai te capacitar, abençoado. Deus vai te capacitar, irmãos. Irmãos, Deus que capacita o homem. Na época que Moisés Deus colocou Moisés para fazer o tabernáculo do Senhor, Deus falou assim para Moisés, não, no meio de vós não tem artesãos, mas eu vou levantar artesãos. No outro dia, pessoas procuraram Moisés e falaram, Moisés, eu estava dormindo, e aí veio de mim alguma coisa assim, rapaz, eu acordei de manhã com a vontade de bater olho, e olha o que eu fiz. Pessoas que foram levantadas no meio do arraial, por Deus, artesãos que Deus capacitou, irmãos, Deus capacita a gente. Por isso que quando Deus manda a gente fazer algo, se Deus está mandando você ir para outro país, mas eu não falo em igreja, não se preocupe não, que Deus vai te capacitar, ou Deus vai te arrumar um intérprete. Não se preocupe, se for realmente Deus que está te dando essa missão, Ele é responsável pela essa missão, não é você. Fique em paz, acalma teu coração, meu irmão, minha irmã, amém? Farás na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás do seu lado, e far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiro. A arca era 3 andares. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, e que há de espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, irmãos. Aqui não está falando somente dos homens. Deus está falando que todo ser vivente que respira oxigênio vai morrer. Vai morrer, irmãos. Ah, mas Deus queria matar somente o homem. Não, mas a Bíblia está falando aqui que Ele queria matar era todo mundo. Era homem, era animal, era todo tipo de... Todo ser vivente que respira oxigênio.
Deus queria matar e começar novamente. Entendeu? Da mesma forma, irmãos, dessa mesma forma, Deus ele queria tipo assim, como? Exatamente, até mesmo uma purificação, né? Começar novamente, teve uma época que Moisés, na liderança do povo de Israel, que Deus se irritou com o povo, porque o povo fez um bezerro de ouro. Deus falou: Moisés, sai da frente desse povo aí que eu vou destruir esse povo, e vou de ti e de tua família farei uma nova nação. E Moisés não concordou. Deus, irmãos, é assim. Ele fez a humanidade. Se ele pegasse toda a humanidade e lançasse no inferno, ainda assim seria justo, porque foi ele que fez o homem, foi ele que fez tudo. Mas contigo estabelecerei minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as tuas mulheres, e os teus filhos contigo. Irmãos, hoje Deus está fazendo alianças. Eu quero falar para você que está aí do outro lado, eu quero falar para você que está me ouvindo esta noite. Deus tem aliança para com você. Deus tem aliança para com você, meu irmão. Não se preocupe, se Deus falou para você fazer as malas para você viajar, não se preocupe, porque o mesmo Deus que capacitou Noé a fazer uma arca, que para aquela época era algo impressionante, era como se hoje Deus falar para mim, fazer um disco voador. Olha, meu servo Moisés, você vai construir um disco voador que gira assim, que nem um prato, fala: Senhor, meu pai, eu vou fazer isso aí, não se preocupe que eu vou te capacitar. Irmãos, Deus capacita aqueles que Ele determina para fazer algo para Ele. Não se preocupe, acalma teu coração, porque se Ele está na frente desse negócio, Ele vai te capacitar. E Deus tem alianças. Deus está formando alianças essa noite, com vocês jovens, com você mulher, com vocês homens. Deus está formando alianças. Se preparem, meus irmãos, porque essas alianças virão. Essa aliança de Deus para com todos nós, porque hoje é dia de aliança. Aleluia. Glória a Deus. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Lá no 20. Das aves conforme a espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie 2. E tu tomarás para ti toda a comida que se come, e ajuntar-se-á para ti, e será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que o Senhor Deus lhe mandou, assim o fez. Irmãos, por que Noé não questionou Deus? Por que Noé não foi lá, né, e se lançou no chão, e correu para uma caverna, e falou: Senhor, me mata, porque eu não sei fazer barco, eu não sei nem fazer barquinho de papel, me mata, Senhor. Não, irmãos, nós não podemos questionar o Deus maravilhoso que é Deus. Deus é o Senhor de tudo, irmãos. Ele que fez o coração, Ele que fez a mente. Ele é capaz, irmãos, de colocar em você, na sua mente, de capacitar para todas as suas demandas que Ele quiser com você. Não se preocupe não. Só coloque assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor, o teu servo para fazer a tua vontade. Se coloque, se predispõe a fazer a vontade de Deus. Somente isso. Porque quando você se predispõe para fazer a vontade de Deus, sem questionar, Deus te capacitará. Homem e mulher de Deus, jovem, não se preocupe. Lá em Gênesis 7, versículo 1. Depois disso, o Senhor a Noé: entrou tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Irmãos, vocês lembram de Jó? O diabo foi até Deus, e Deus falou para o diabo, falou assim: de onde vens, diabo? Eu de passear pela terra. Aí Deus vai e fala assim: tu viste lá o meu servo Jó, homem reto, justo, se desvia do mal. Da mesma forma aqui, irmãos, Deus está colocando as qualificações que Ele mais deseja no ser humano. Deus, Ele quer que nós, como servos dEle, praticamos as mesmas coisas que Jó praticava e que Noé praticava. Irmãos,
Nós precisamos ser pessoas justas, pessoas que se desviam do mal, pessoas que andam corretamente, diferente das pessoas que praticam iniquidades. Olha aqui, irmãos, justo diante de mim nesta geração, justiça. Deus é um Deus justo, Ele não vai aceitar ninguém que pratica injustiças. Ó Senhor, não permita que eu pratique injustiça, Pai, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que eu venha, meu Pai, a praticar nenhum tipo de injustiça nessa vida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 deles. 7 e 7. Macho e fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, macho e fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7. Macho e fêmea. Para conservarem em sua vida, sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados aí 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Irmãos, aqui Deus não está falando somente de homens. Deus está falando que Ele vai inundar a terra inteira. E se Deus está falando que Ele vai inundar a terra inteira, eu creio que Deus inundou a terra inteira. Ah, mas não tem mais. Aqui está falando que Deus inundou a terra inteira. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Que homem obediente. Por isso que Deus olhou lá de cima e olhou para ele e falou: você é um homem reto, justo, que se desvia do mal. E achou graça aos meus olhos, ó você, Noé. E vou salvar a ti e a sua descendência. E era Noé da idade de 600 anos. Irmãos, ó. Quando Deus falou com Noé a primeira vez, Noé tinha 500 anos. E falou para Noé fazer a arca. Agora Noé já tem 600 anos. Quantos anos Noé levou para fazer a arca? 100 anos. Aqui, ó. Noé levou 100 anos para construir uma arca, irmãos. Você já imaginou? Muitas pessoas da nossa geração vivem 100 anos. O homem levou 100 anos, irmãos. E outra, e uma coisa que é muito interessante e não podemos deixar de mencionar. Até nos dias de Noé, na terra não havia chovido. Não havia chovido. Então as pessoas, irmãos, como que as pessoas olhando o Noé fazendo um barco daquele, e deve ter indagado, falou: não, Noé, o que é isso aí, meu irmão? É um barco. Mas pra quê? Não, é que Deus está falando que vai vir água. A água da onde? Que água? Se nunca eles tinham visto chover. Eles conheciam os lagos, eles conheciam os rios, mas Noé estava fazendo uma embarcação num lugar seco. Porque Deus tinha falado para ele fazer aquela arca, tinha dado capacitado ele fazer aquela arca, fazer aquela embarcação. Mas as pessoas que moravam ali, a Bíblia não fala, irmãos, mas essas pessoas deveriam falar: mano, esse velhinho tá louco, esse bobozinho de 500 anos tá maluco. Como que um cara vai construir um barquinho, uma embarcação dessa, um camarada tá a vida toda, já tá 100 anos construindo isso aí? Da onde vai vir? Que água é essa aí? Irmãos, a Bíblia fala que quando anoitecia e estava de madrugada, a terra, ela saía um orvalho, e esse orvalho ele irrigava as plantas. Mas até nos dias de Noé não tinha chovido. Na terra não tinha chovido. Imagina a cabeça de Noé, falou assim: ó, Senhor, eu vou construir. Você acha que Noé, nesses 100 anos, não duvidou no seu coração? Ele deve ter tido várias dúvidas no seu coração, mas ele não falou para Deus. Porque na história de Noé, Deus mostra que Noé tinha fé. Porque ele foi fiel, ele construiu sem indagar, sem questionar Deus. Né? Construiu uma arca, ele não foi, um ano, 6 meses. Foram 100 anos construindo uma arca, uma embarcação, irmãos. Você já imaginou vocês construir, Deus mandar vocês construir, fazer uma obra, 100 anos, esperando uma chuva, todos os dias falando: rapaz, essa chuva vai vir essa chuva. E era a idade de Noé de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele os seus filhos, a sua mulher, as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, e
e dos animais que não são limpos, e das aves de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2, por junto de Noé na arca, macho e fêmea, como ordenara Noé. Irmãos, é engraçado isso aqui. Hoje nós vemos assim, as expedições do governo para tirar um elefante, um leão da África e levar para o zoológico, mesmo um aparato de pessoas, de veterinário, de helicóptero, de carros e caminhões e de jaulas, né, para pegar vai lá, escolhe aquele espécime, e aí vai lá e seda com aquela espingarda, né, um dardo, é inserido no animal, o animal desmaia, eles pegam aquele animal, todo cuidado, vai lá, põe dentro né? Agora vocês imaginam, Deus mandou Noé pegar de todos os animais, de todas as espécies, um casal, irmãos, e colocar na arca. E Noé não tinha dado tranquilizante, Noé não tinha o aparato que essas pessoas têm. Esses animais, irmãos, eles devem ter vindo até Noé, porque Deus deve ter colocado na mente desses animais que eles precisavam, para sobreviver, entrar naquela arca. Porque a Bíblia fala que eles entraram na arca de 2 em 2, segundo o mando de Noé. Então Noé determinou para aqueles animais: você pode entrar, eu vou escolher vocês dois, pode ir lá. Vocês dois, pode ir lá. Eu creio que foi assim, a Bíblia não fala. Mas não tem como, irmãos, de outra. Eram animais carnívoros junto com animais herbívoros. Que aqui fora eles se devoram e lá dentro eles não se comiam. Seja como que é, como que Deus age, irmãos. Esse Deus que eu e você servimos é um Deus poderoso. Não é um Deus inanimado, irmãos. Glorifica esse Deus aí do outro lado, que é um Deus poderoso que pega um leão e põe junto com um carneiro. E esse leão com fome não come esse carneiro, irmãos. É um Deus poderoso, é um Deus que pratica, que faz o sobrenatural. Esse Deus poderoso, como uma embarcação dessa. Os animais carnívoros junto com os animais herbívoros, ninguém comeu ninguém. Irmãos, eu creio que esses animais devem ter feito jejum dentro dessa arca. Bora lá. E nos 600 e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Irmãos, a Bíblia fala que Deus abriu as comportas do céu. Lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus colocou uma porção de terra seca, águas e um espaço. E sobre esse espaço, mais águas. As águas do abismo, que ficavam nas nuvens, acima das nuvens. A Bíblia fala, irmãos, que Deus abriu as comportas do abismo e essas águas desceram, encheram a terra. É uma coisa de Deus, irmãos. E no mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, suas mulheres, e as mulheres de seus filhos. E eles e todos os animais conforme a espécie, e todo gado conforme a sua espécie. E todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie. E toda ave conforme a sua espécie, pássaros e toda a qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2, junto com Noé na arca. Irmãos, isso aqui, só esse versículo aqui já dava uma reflexão enorme. Cada versículo dessa história de Noé dá uma reflexão. Irmãos, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2, junto de Noé na arca, irmãos. Olha o poder de Deus, que os animais obedecem à sua voz, ao seu mando. A Bíblia fala no livro de Jó que até o mar obedece a Deus. A Bíblia fala que Deus colocou um cadeado no mar, que fala para o mar assim: ó, você vai vir até aqui e daqui você vai voltar. E muitas das vezes a gente fala assim: por que as águas do mar não tomam a terra? Porque Deus assim determinou, irmãos. A natureza obedece a Deus. A natureza obedece a Deus, os ventos obedecem a Deus. Jesus, quando estava dentro do barco, aquela grande tempestade, quando ele chegou dentro do barco onde estavam os apóstolos, ele levanta as mãos e fala: calma-te. E os ventos se acalmaram, e o mar ficou calmo. Irmãos, os ventos, as águas obedecem à voz do Senhor. E muitas das vezes, nós que somos criaturas, não queremos obedecer. Misericórdia, meu Deus. E os que entraram eram macho e fêmea e toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado. O Senhor o fechou por dentro. E durou o dilúvio 40 dias e 40
40 dias sobre a terra. Cresceram-se as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Lá no 18. E prevaleceram as águas crescentes grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Irmãos, essa arca, ela não tinha leme, ela não tinha timão, ela não tinha aquele negócio que conduz a arca. Você sabe quem conduzia a arca? Era Deus, irmão. Deus que estava guiando a arca. Eu não tenho preocupação, eu não sei nem onde vai parar, mas quem está no controle é Deus. E muitas das vezes a gente quer conduzir a nossa vida. A gente quer conduzir a nossa vida e a gente acha que a nossa vida está nas nossas mãos. E nada está nas nossas mãos, irmãos. Tudo está nas mãos do Senhor. Então descansa a tua alma, porque Ele está te conduzindo, você e tua família, aonde quer que você vá. Deus está contigo, homem de Deus. Deus está contigo, mulher de Deus. Deus está com vocês, jovens. Não se preocupem. Coloque as suas vidas nas mãos do Senhor, que Ele tudo fará. Aleluia, glória a Deus. Deus conduzia essa arca. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes haviam debaixo de todo o céu. Irmãos, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes, não está falando só daquele território, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Debaixo de todo o céu. Todo. De todo o céu, exatamente, muito obrigado. Debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados vezes 45 centímetros, de igual a 675, dividido por 100 centímetros, que é 1 metro, é igual a 6 metros e 75. Então, o monte do Everest, que é o monte mais alto da Terra, ficou 6 metros e 75 centímetros coberto de água. Então não tinha para onde você correr, filho. Se você achou que você ia correr para o monte mais alto da Terra, que é o monte Everest, se as intempéries do tempo não te matassem, a água ia cobrir lá 6 metros e 75. E assim eu creio. Aleluia! Glória a Deus! Porque o Deus que nós servimos não mente. O Deus que nós servimos não fala mentiras. Aleluia! E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto aves como gado, e todas as feras e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todo o homem. Irmãos, até os répteis. Você sabe por que os répteis morreram? Porque os répteis, irmão, eles têm pulmão, eles precisam respirar. Eles não são igual aos peixes que tiram o oxigênio da água. Mas o réptil, ele pode ficar submerso na água? Pode, mas ele precisa de terra seca. Ele precisa se aquecer. Ele precisa sair da terra e se aquecer sobre o sol. Porque o sangue deles é frio. Então por isso que a Bíblia está falando que todo réptil morreu também. Amém? Tudo que se tinha fôlego, de espírito e vida, em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. E assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal. Tá, não tem como você questionar isso. Até o réptil, até a ave dos céus foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 5 meses. 5 meses. Lá em Gênesis 8, irmãos. Ele lembrou-se Deus de Noé, de todos os seres viventes e de todo o gado que estava sobre a arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, e cerraram-se também todas as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus. E cerraram também as fontes do abismo, e as janelas do céu, da chuva dos céus detevem-se, e as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram, e a arca repousou sobre 7 meses, no dia 17 do mês, sobre o monte de Ararat. E foram as águas indo minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram seus cumes os montes. E aconteceu que, cabo de 40 dias,
10 meses mais 40 dias, 11 meses e 40 dias. Abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Ele soltou um corvo e saiu indo, voltando até que as águas secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. E a pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu sua mão e tomou-a, recolhendo consigo na arca. Esperou mais ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora outra pomba, mas ela não retornou mais para ele. E aconteceu que nos 601, no mês primeiro da primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Irmãos, Noé, o dilúvio começou quando ele tinha 600 anos. 601 anos, o dilúvio, a arca já estava parada. Mas ainda esperou mais 2 meses para a terra ficar totalmente seca. Então falou Deus a Noé dizendo: saia da arca, tu com tua mulher e teus filhos, as mulheres dos teus filhos, todo animal que está contigo, e toda a carne de ave, de gado, de todo o réptil que arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra, purificando e multiplique sobre a terra. Então saiu Noé, os seus filhos, e sua mulher, e suas mulheres, e seus filhos com ele, e todo animal, réptil, toda ave, tudo que move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tornou todo o animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementerei a cega, frio, calor, verão, inverno, dia e noite não cessarão. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e temor de vós, pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, sobre toda a ave do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, mas as vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será por vosso mantimento. Tudo que tenho dado como a erva verde, a carne, porém, com a sua vida, e tudo com o seu sangue, não comereis. Certamente requerereis por vossa carne, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal que requerereis, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Deus estava falando aqui para Noé, irmãos, que era para ele, Deus estava dando orientações para Noé, para as pessoas não voltarem a ser violentos, não matarem, não derramarem mais sangue inocente, comer de determinados animais não era para comer. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e aos seus filhos com eles, dizendo: e eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente convosco estáis, esta de aves de gado e todo animal da terra convosco, com todo o que saíram da arca e todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne mais pelas águas do dilúvio, e
que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que eu ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. É o arco-íris, irmãos. Quem não sabe. O arco-íris, quando a gente vê o arco-íris nas nuvens, é a aliança que Deus formou com Noé naquele dia. O meu arco tenho posto nas nuvens, esse será por sinal a aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, aparecerá o arco-íris nas nuvens. Irmãos, isso é muito importante, nós lembrarmos das coisas do passado, para podermos praticar as justiças no presente e no futuro. Homens que se destacaram por serem fiéis a Deus, homens como Noé, homens como Jó, essas pessoas nós temos que procurar ter como exemplo de vida. Pessoas que não questionam a Deus, pessoas que, quando Deus fala, eis-me aqui, Senhor, sou teu servo, diz que o teu servo te escuta. É isso que nós devemos fazer. Noé não questionou a Deus, Noé simplesmente foi servo. Durante 100 anos, construiu uma arca, uma embarcação, que ninguém sabia para que servia aquilo ali, se na terra não havia chuva. Mas ele não questionou, ele foi fiel a Deus. E foi preservado, não somente ele, foi ele e a sua família. Como Paulo e Silas estavam presos, que Deus fez um terremoto e abriu todas as prisões. E o carcereiro, quando ele viu que tinha aberto as prisões, ele tentou tirar a sua própria vida. Mas Paulo falou: não pratique nenhum mal contra a tua vida, porque todos que estávamos aqui, nós continuamos aqui, nós não fugimos. Então aquele homem, vendo aquela atitude, ele falou assim: eu quero servir a esse Deus. Então Paulo falou assim: se crês nesse evangelho, salvará a ti mesmo e a tua casa. Irmãos, nós temos que crer neste evangelho, um evangelho que salva vidas, um evangelho que tem promessas, que tem alianças com todos nós. E é esse evangelho que eu quero servir, que eu acredito. E nós precisamos acreditar da mesma forma que Noé acreditou, que Jó acreditou, que Moisés acreditou, que os grandes personagens da Bíblia, que fizeram história, sendo fiéis a Deus. É assim que nós devemos servir a Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós temos como exemplo para nós, de cristãos, pessoas que não deveriam nem ser cogitados como cristãos. Nós temos que ter, irmãos, como exemplo, esses heróis da Bíblia. Jesus, que não duvidou, que não cedeu, foi adiante, obedeceu, foi fiel àquilo que o Pai colocou para ele. Da mesma forma que esses homens e mulheres da Bíblia foram fiéis a Deus, é isso que nós temos que pegar como exemplo e sermos como Noé. Acreditarmos, andarmos na terra, não porque existe uma lei que vai nos punir, mas sim pela nossa própria consciência. Temer a Deus pela nossa própria consciência. Fazemos o que é correto diante de Deus pela nossa própria consciência. Porque você não praticar crimes, porque você vai ter alguém que vai te prender, é muito fácil. Mas nessa época o homem praticava justiça, mesmo numa época que não aconteceria nada com ele, se assim ele não praticasse. E é como Noé que nós devemos ver. Essa história, irmãos, só enaltece as nossas vidas como cristãos, porque assim nós temos que aparentar para as pessoas de fora. Nós temos que nos mostrar para as pessoas de fora, sermos pessoas justas, retas e que se desviamos do mal. É essa a conduta do cristão. Aleluia. É isso que o cristão tem que buscar, tem que almejar. Muitas das vezes, irmãos, nós vemos cristãos tendo como referência pessoas que misericórdia. Olha aqui, irmãos, as nossas referências. As nossas referências estão na Bíblia. Jesus, Paulo, Silas, João, Pedro, Tiago. Essas pessoas são as nossas referências, que lutaram até o final, não se renderam, não se dobraram. Os pais da igreja, os homens e mulheres
que morreram para hoje nós temos essas dádivas do Evangelho em nossas mãos. Homens e mulheres que foram crucificados, que foram lançados em caldeirão de óleo fervendo. Homens cristãos que foram queimados em fogueiras. Homens que foram lançados para leões. Homens que foram lançados para lobos, para eles comerem e mortificar a sua carne. É isso que nós devemos ter. Os pais da igreja, os apóstolos, Jesus como as nossas referências. Amém, irmãos? Peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, me perdoe. Passei 12 minutos. Os irmãos me perdoem. Eu não gosto de passar do horário, irmãos. Mas esse é um texto muito comprido. E por esse motivo eu acabei passando 12 minutos. Amém? Então, eu só quero fazer uma pequena oração para Deus abençoar todos vocês, colocar essas palavras no coração de todos vocês, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, para que essas palavras, Senhor, se perpetuem no coração de todos eles, para que o diabo não tenha poder de retirar essa semente, Pai, que foi lançada nos seus corações. Abençoa essas pessoas que estão nos ouvindo, abençoa esses homens e mulheres, esses jovens, Senhor, que estão nos ouvindo. Senhor, ajuda eles, ó Senhor, a serem pessoas retas, justas, que se desviam do mal, como Noé e muitos personagens da Bíblia foram, Pai. Senhor, brinda a mente deles contra as influências de Satanás. Não permita que Satanás tenha influências negativas contra nenhum de nós, Pai. E nenhum deles aí fora, Senhor. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, meus irmãos. Tenha uma semana abençoada. Que tudo de bom aconteça na vida de vocês essa semana. E até domingo que vem às 18 horas, levante as mãos para cima, que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.